Viktor Frankl, ele morreu em 1997. Ele era um médico judeu austríaco que nasceu em Viena em 1905. E ele, como eu poderia dizer, ele deu sentido à vida de uma maneira especial, porque ele o fez demonstrando uma fidelidade ao sentido da existência, à missão do ser humano na Terra, como poucas pessoas. Ele desenvolveu uma escola terapêutica chamada logoterapia, ou terapia do sentido. E a sua pergunta remeteu diretamente a essa figura, porque a base da logoterapia é justamente sentido para a vida. E para Viktor Frankl, e antes de eu dizer o que é que significa a logoterapia e por que o sentido da vida está diretamente ligado à sua pergunta, eu tenho que dizer alguma coisa sobre a sua biografia. Tá? Ele, como eu falei, era um neurologista e um psiquiatra, e ele desenvolveu toda uma tese a respeito do ser humano. Mas o que torna interessante é onde foi que isso aconteceu. Ele foi preso pelos alemães e levado a um campo de concentração. Foi separado da sua esposa, perdeu várias partes da sua família e no campo de concentração ele tomou uma decisão. Ele não deixaria que os acontecimentos destruíssem sua alma ou sua mente. Então ele resolveu dedicar aquele tempo para a observação do ser humano, ausentar-se dos motivos e tentar entender o que havia por trás dos acontecimentos. Então ele estudou não só o comportamento dos seus algozes, como também o comportamento dos seus irmãos de cativeiro. E diante disso, ele desenvolveu toda uma estrutura de pensamento que deu sentido a essa nova terapia, tá? Ele superou o rancor e a amargura e dedicou sua mente ao estudo. Essa decisão pessoal de conservar a integridade da sua alma permitiu que ele observasse um fenômeno muito interessante. Tá? De todas as observações que ele fez, o que ele percebeu? Que aqueles que conseguiam melhor conservar a sua sanidade e seu autodomínio eram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão, de obrigação. Sendo que essa obrigação podia ser com a fé religiosa, com um parente, com a família, até mesmo com a vingança. Quando havia alguma coisa que o prendesse fortemente a esse senso de dever, a pessoa, e podia ser uma causa política, social, cultural, como eu falei, religiosa, familiar, não importa. Essa ligação permitia que a pessoa transformasse humilhações e tormentos em etapas do caminho que ela tinha que superar. Qualquer que fosse a missão que você tivesse que cumprir, ela transfigurava a situação que você estava vivendo em senso de dever. Compreenda, se você tem uma missão a cumprir, as dificuldades se tornam etapas do caminho, porque você fixa fortemente o ponto aonde você quer ir, e não o que acontece agora. Então, esse senso de dever, essa força, é manifestada como, segundo Viktor Frankl, a mais concreta e objetiva visão do amor. O amor a uma causa. E esse amor à causa faz com que o homem se liberte da prisão interna, e às vezes externa, que impede ele de chegar aonde ele objetiva chegar. O nome disso é o sentido da vida. Frankl considerou que o segredo da força dessas pessoas, tá, é que eles construíram dentro de si uma razão para suportar o sofrimento exterior, qualquer que seja ele. Então, enquanto alguns perdiam a luta para a tirania de diversas coisas, essas pessoas mantinham sua integridade. Por quê? Porque elas sabiam onde estavam indo. Porque qual é a coisa que dá mais força de viver? Fé, vocação, no caso dele, né? A esperança de encontrar a esposa.
E onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas o que há de melhor. Ele se tornou alguém importante, representante. E o que é que lhe deu essa força? Esse objetivo, reencontrar a família. Tornou-se um senso de dever e isso permitiu você superar as adversidades. Mas espera aí, quando é que nós não superamos a adversidade? Quando a gente não tem esse senso de dever, esse objetivo definido da vida, você se perde na futilidade. Você não tem motivos para viver. Porque você começa a pensar na inutilidade, na futilidade de lutar, você começa a se focar em tantos que perdem, naqueles que caíram no caminho. Então, você não tem um objetivo. E quando você não tem um objetivo, você se perde no caminho. E o que mais faz você se perder é essa sensação de futilidade, que faz você se perguntar: para quê? Ou por que deveria me preocupar? Por que deveria me esforçar? Por que deveria? E quando você chega nesse momento, você pode até não ter percebido, mas você começa a morrer. Quando você começa a se perguntar: para quê? Por que deveria? Ou conjuga o verbo dessa maneira, você não tem mais motivos para viver. E nem toda pessoa que chega nesse momento pensa imediatamente em suicídio, mas ela passa a focar nas sensações. Então, a quantidade de relacionamento se torna muito mais importante do que um relacionamento, porque, na verdade, essa pessoa se tornou incapaz de ter relacionamentos. Porque o que dá força à sua existência é essa missão. E cada um tem a sua. Dentro da logoterapia, que é a terapia de construir esse sentido, uma vez que ele percebeu que é isso que dá força ao homem, ele construiu toda uma estrutura para ajudar o paciente a encontrar o seu sentido na vida. E tudo começa com uma pergunta: o que você, e somente você, pode fazer? Ninguém mais. O que torna você insubstituível? Então, a terapia do sentido busca ajudar você a responder essa pergunta: o que você, e somente você, pode fazer? O que torna você insubstituível? E no momento em que você consegue construir essa resposta, você começa a desenvolver dentro de você um senso de dever. E esse senso de dever cria o que ele chama de amor à vida. E o amor à vida, ele tende a se multiplicar, porque você deixa de ver os outros como coisas e passa a construir relacionamentos verdadeiros. E nada é mais real do que isso, porque muitas pessoas tentaram, de alguma maneira, diminuir o valor daquilo que Viktor Frankl conseguiu e jamais atingiram o seu objetivo. Ele conseguiu ultrapassar os homens de ciência que se tornam céticos com relação a processos espirituais. Porque esse é eminentemente um processo espiritual, o que seria o amor à vida, o sentido da vida. E essa é a base de uma terapia que, por incrível que pareça, em casos especiais, é a única que costuma dar resultado. Em que casos especiais? Casos em que o sofrimento é real, sequestros, situação de refém, terrorismo, em que a violência do sofrimento é real e de tal monta que ninguém pode diminuir. E em muitos casos em que a pessoa viveu uma situação traumática e ameaçadora nesse montante, as terapias não conseguem muitos resultados, a logoterapia consegue. A terapia do sentido para Frankl. Então é muito comum em pessoas que viveram situações limites como essa serem diretamente levadas à logoterapia, que costuma ser a única que tem resultados positivos em casos assim. Por quê? Porque em muitos casos as pessoas têm problemas imaginários. Veja bem, eu não estou dizendo que o problema não existe. É que quando você tem um problema imaginário, uma solução imaginária, é quando os seus sentimentos e a sua percepção do mundo causam problema. Trabalhando essa percepção e sentimento do mundo, você pode eliminar o problema.
Mas quando o seu problema vem de um embate real de sofrimento, por exemplo, a crueldade extrema do ser humano, um acontecimento físico que levou você a uma dor muito intensa, às vezes a pessoa perde. Porque não foi um problema imaginário, foi algo real que aconteceu e que esmagou a sua humanidade, por exemplo. Ou casos de tortura em que afetam o seu sentimento de si mesmo de uma maneira muito bruta e realística. A terapia de Frankl costuma ter excelentes resultados. Então, descobrir a sua missão na vida não é uma futilidade. Em alguns casos, é a sua única chance de sobrevivência. Porque aqueles que não têm essa noção, não têm um senso de dever, eles também não têm um motivo para viver. Viktor Frankl disse que no futuro o grande problema da humanidade não seria mais repressão sexual ou pequenos transtornos, e sim a ausência de um sentido para a vida, que levaria à coisificação do ser humano e relacionamentos vazios. E a gente tem encontrado muito isso. As pessoas estão numa cruzada para a morte, em que aparentemente nada tem valor, porque ela não se dá valor. Quando você tem uma missão na vida e tem esse senso de dever, você também se torna único. Então, sua sobrevivência é essencial para que você possa cumprir a sua missão. Então, quem tem uma missão tem um motivo para viver. Quem tem um motivo para viver valoriza a vida. Quem valoriza a vida tem força para enfrentar qualquer tipo de vicissitude, de dificuldade, até as mais extremas, como um campo de concentração, como qualquer tipo de ameaça. Hoje, as pessoas estão tão frágeis que a própria ameaça de uma possibilidade já leva a um suicídio direto ou indireto. Enquanto aqueles homens no campo de concentração sobreviveram às mais atrozes torturas e mantiveram a sanidade, o que é mais impressionante. E o que Viktor Frankl descobriu? Que eram aqueles permeados com essa missão.